Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos muito difíceis na vida. Às vezes as circunstâncias elas batem pesado. Parece que problema vem atrás de problema e a gente quer jogar tudo pro alto e desistir. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que nada está acontecendo de bom, apenas coisas ruins. Deixa eu falar uma coisa. Só parece, porque Deus está trabalhando no bastidor. Se você continuarmos crendo, se nós perseverarmos, nós vamos desfrutar do fruto de tudo aquilo que Deus tem feito. Mas fé e fidelidade é um processo completo. Todas as vezes que nós pulamos fora do barco, no meio do caminho, nós nunca chegamos ao nosso destino. É por isso que eu quero te incentivar a algo. Continua acreditando no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, no ministério. Não desiste. Não importa o quão difíceis as circunstâncias estão batendo. Persevera, mantenha o caráter, a idoneidade, continue praticando a palavra, sendo um homem ou uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que tudo vai acontecer. Pronto para avançar? Então bora ler a Bíblia. Eu sou Leandro Machado, seja bem-vindo aqui ao meu canal, não é ao projeto que tem edificado a vida de muitas pessoas. E hoje nós vamos no dia 154. E eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, ou então aumentasse o som, porque nós vamos começar lendo Romanos, capítulo de número 9 hoje. Bora lá comigo, eu vou ler na nova versão transformadora. Vou estar aqui, ó. E bora lá porque Deus vai falar ao seu coração. Então ele diz assim, ó, Romanos 9:1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência, o Espírito Santo confirmo, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo. Meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo se eu pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou a glória, fez uma aliança com eles, ele deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo, receber sua promessa. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita e ele é Deus que o governa sobre todas as coisas, é digno de louvor eterno. Acaso Deus deixou de cumprir alguma promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende de sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. Este de fato não é apenas o único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos. Estes deles nasceram, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos deles e chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? É claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois a Escritura afirma que Deus disse a Faraó, eu coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar que em meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe e tem misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Isso aqui é uma coisa que dá, meu Deus, uma briga numa discussão, né? Deus de fato endureceu o coração? Não endureceu? Tem gente que fala, não endureceu, o coração dele já estava duro. Outro diz, não, endureceu. E aí, o que você acha? Deus endureceu mesmo? Ou então aqui é só Paulo que está falando que endureceu e as pessoas que... O que você acha? Escreve aqui embaixo para eu saber a sua opinião. E ele continua, verso 19. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou algo? Por que você me fez assim? O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportado com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a sua glória. E nós estamos entre o que ele chamou, tanto de judeus como de gentios. A esse respeito,
Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também diz: no lugar onde lhes foi dito, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías então clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Então a gente vê aqui que esses textos são usados muitas vezes para a doutrina da predestinação absoluta, né? A pessoa fala que uns nasceram aí para ser vaso de honra, outros para desonra, né? E uma vez que você nasceu para ser vaso de desonra, você não tem essa opção de aceitar Jesus, né? Que você já nasceu sendo condenado. É como se o número de eleitos, né, ou predestinados fosse um número absoluto. Eu particularmente não concordo com isso, né? Porque a Bíblia mesmo diz em 1 Timóteo, né, que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus quer salvar todos e a vontade dele que todos cheguem, não tem como eu falar que alguns nascem para ser vaso de honra e vaso de desonra, né? Então, essa é o meu entendimento. Você pode ter um entendimento diferente. Deixa aqui para mim qual é a sua justificativa e quem sabe a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, gravar um vídeo falando sobre isso, né? Mas bora lá, o objetivo aqui é só ler a Bíblia, não é discutir doutrina, tá bom? Então bora lá, agora para 1 Samuel, nós vamos continuar lá, 17, a partir do verso 55, né? A gente leu até o 54 no dia de ontem. A gente vai continuar 55, depois vamos ler 1 Samuel 18. Então bora lá. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele. E então ordenou. Assim que Davi voltou depois de matar Golias, Abner o levou a Saul, e ele ainda carregava a cabeça dos filisteus em suas mãos. Saul perguntou: quem é o pai desse rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Agora 1 Samuel 18:1. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se imediatamente um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. Aqui a gente tem um problema também, tem gente que interpreta esse texto aqui de uma forma errada, falando que era uma relação homoafetiva. Isso aqui não é verdade, tá bom? Fica muito claro quando a gente lê o texto, lê a vida de Davi, lê a vida de Jonas. Então não dá para tirar o texto fora do contexto, tentar falar que Deus aprova algo que ele condena. É só você ler um pouquinho lá, Romanos capítulo de número 1, ler o texto de Deuteronômio, Levítico. Então tem muito texto, mas né, não vou entrar em pormenores aqui também não. Quem sabe a gente grava um vídeo sobre isso. Quer que a gente grave um vídeo, né, falando sobre essa questão de homoafetividade, homossexualidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês pedirem muito, quem sabe a gente pode gravar. Ele diz então, a partir do verso 2: a partir daquele dia, Saul manteve consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, espada, arco e cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de Saul e o que o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comandante do exército, o que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, e então cantavam e dançavam de grande alegria com tamborins e símbolos, e essa era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essa palavra. O que é isso? Disse esse. Atribuem a Davi dezenas de milhares e apenas milhares a mim. Só falta então declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse um louco. Davi tocou a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou da presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo, mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa.
Antes, porém, quero que você me sirva como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, em vez de matá-lo, eu vou mesmo enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul, quem sou eu e quem é a minha família Israel para que eu me torne o genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe de casamento a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meloá. Contudo, outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade dos filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse, você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular, o rei gosta muito de você e nós também, por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso, Davi ele respondeu, como um homem pobre de uma família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram o que Davi disse. E Saul respondeu, diga a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto naquela luta. Quando os servos de Saul trouxeram aquela notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo os prepúcios. Então Saul deu a sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era bem mais sucedido contra aqueles e contra todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Por que acontece isso? Porque Deus era com Davi, né? Então, todas as vezes que Deus encontra fidelidade em nós e tem promessa, não esquece, esses negócios vão acontecer mesmo de forma sobrenatural, supernatural. Bora lá então, ó. Agora Salmo 63, vamos lá, vamos avançar um pouquinho para finalizar a nossa leitura de hoje, né? Salmo 63, e ele diz aqui no título, ó, Salmo de Davi sobre a ocasião que estava no deserto de Judá. Bora lá, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti na terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a minha própria vida, com os meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto eu viver. A ti a oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado, pensando em ti, meditando a teu respeito de dia e de noite, pois tu és o meu auxílio, a sombra das tuas asas, o meu canto de alegria. A minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam contra mim, pensam em me destruir, descerão às profundezas da terra e morrerão pela espada, servirão de comida para chacais. Ó rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos os que juraram falar em verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Né? Então a gente vê mais uma vez Davi confiando em Deus, falando qual é o destino de fato dos seus. Não falei igual o carioca, né? Onde puxei aqui, né? Qual seria o seu destino, né? Colhendo aquilo que de fato eles plantaram. Então escreve aqui embaixo para mim o que é que você achou da leitura de hoje, qual foi a parte mais interessante que falou no seu coração. Compartilhe alguém que você ama e agora a gente vai orar. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, como nós nos sentimos privilegiados de poder parar um pedaço do nosso dia, ouvir a Tua palavra, meditar naquilo que o Senhor de fato fez, faz e vai fazer. Te agradecemos mesmo pelo Senhor, manifestando cuidado na vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam colher abundantemente mais, Pai, de tudo aquilo que eles têm semeado, frutos a 30, a 60 e a 100, segundo a fidelidade com que eles têm lido e têm acompanhado com a gente aqui esse projeto de ler a Bíblia, né, durante todo um ano, que o Senhor possa mudar áreas da vida, que o Senhor possa trazer bênçãos e manifestar o sobrenatural. Eu oro e já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, querido, ler a palavra todos os dias. Então não desanime, não pare, continue, mande esse vídeo para alguém, né, para que ele também possa ler juntamente com a gente e ser grandemente abençoado. Espero amanhã, nosso próximo vídeo. Deixa o like aí se você não deixou. Um grande abraço e tchau, tchau.